Imagine acordar amanhã e perceber que aquela ansiedade que te sufoca todas as manhãs simplesmente desapareceu. Aquele peso no peito quando você pensa nos problemas que precisa resolver, aquela angústia que te paralisa diante das incertezas, tudo isso se transformou em uma calma profunda e inabalável. Você olha para os mesmos desafios de sempre, mas algo mudou completamente. Não são os problemas que sumiram, é a sua reação a eles. É como se você tivesse descoberto um segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem conhecer. E a verdade é que esse segredo existe. E hoje você vai aprender 7 estratégias profundas que vão transformar completamente a maneira como você enfrenta qualquer situação difícil na sua vida. Não estou falando de técnicas superficiais de pensamento positivo ou de fingir que os problemas não existem. Estou falando de uma sabedoria testada por milênios, aplicada por imperadores, escravos, soldados e sábios que enfrentaram desafios muito maiores do que a maioria de nós jamais enfrentará. E se eles conseguiram encontrar paz no meio do caos absoluto, você também pode encontrar paz nos seus desafios diários. Antes de começarmos, quero que você faça algo importante. Deixe um comentário aqui embaixo com a frase "Eu escolho a paz". Essas palavras têm um poder tremendo. Quando você escreve isso, você está fazendo um compromisso com você mesmo, de que decidiu assumir o controle da sua mente e das suas reações. Vamos juntos nessa jornada de transformação interior que vai mudar completamente sua perspectiva sobre os problemas. Estratégia 1. Separe o que você controla do que você não controla. Esta é a pedra angular de toda a filosofia estoica e a base de toda a paz interior genuína. Epiteto, um filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres estoicos, ensinou que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E essa distinção simples é a chave para eliminar praticamente todo o sofrimento desnecessário da sua vida. Pense nisso. Quantas horas você perde todos os dias se preocupando com coisas que estão completamente fora do seu controle? A verdade brutal é que você não controla o comportamento das outras pessoas. Você não controla o que seu chefe vai decidir sobre sua promoção. Você não controla se vai chover no dia do seu evento importante. Você não controla a economia, o trânsito ou se aquela pessoa vai te responder a mensagem. Mas a maioria de nós gasta uma energia absurda tentando controlar exatamente essas coisas. E cada vez que tentamos controlar o incontrolável, criamos sofrimento para nós mesmos. Aqui está o que você realmente controla: seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, suas reações. Isso é tudo. E ao mesmo tempo, isso é tudo que você precisa. Quando você internaliza profundamente essa verdade, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia lutando contra forças que não pode mudar e começa a direcionar toda a sua força para as únicas coisas que realmente fazem diferença. Como você pensa, como você age, como você responde. Imagine que você está preso no trânsito. Você tem uma reunião importante em 30 minutos e o trânsito está completamente parado. A reação normal é ficar ansioso, irritado, buzinar, praguejar, maldizer o motorista da frente. Mas nada disso muda o trânsito. Nada disso faz você chegar mais rápido. Você está gastando sua paz mental tentando controlar algo que está completamente fora do seu controle. Agora, aplique a sabedoria estoica. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Você pode escolher ligar para a reunião e avisar que vai se atrasar. Pode escolher usar esse tempo parado para ouvir algo educativo ou simplesmente respirar e estar presente. Pode escolher aceitar a situação como ela é e manter sua paz interior intacta. A paz não vem de ter uma vida sem problemas.
A paz vem de saber exatamente onde seu poder termina e onde começa aquilo que você precisa aceitar. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, você descobre uma reserva infinita de energia para transformar o que realmente importa: você mesmo. Pratique isto hoje. Toda vez que sentir ansiedade ou frustração, pergunte-se: isso está sob meu controle ou não está? Se não está, solte. Se está, haja. É simples assim, mas simples não significa fácil. Isso exige prática diária, vigilância constante sobre seus pensamentos. Mas cada vez que você aplica esse princípio, você fica um pouco mais forte, um pouco mais sábio, um pouco mais em paz. Estratégia 2. Transforme obstáculos em oportunidades. Marco Aurélio escreveu algo que parece paradoxal à primeira vista, mas que contém uma verdade profunda. O impedimento à ação faz avançar a ação, e o que se interpõe no caminho se torna o caminho. Leia isso novamente devagar. O obstáculo não está bloqueando seu caminho. O obstáculo é o caminho. Essa mudança de perspectiva é absolutamente revolucionária. Pense em como você normalmente reage quando encontra um problema. Você provavelmente pensa: que azar, isso não deveria estar acontecendo, porque logo comigo isso vai arruinar tudo. Essa é a resposta automática da maioria das pessoas. Mas os estoicos viam as coisas de forma completamente diferente. Para eles, cada obstáculo era uma oportunidade disfarçada. Cada dificuldade era um convite para crescer, para desenvolver virtude, para se tornar uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Imagine um atleta treinando para uma competição. Quando o treinador aumenta o peso que ele precisa levantar, isso não é um problema. É exatamente o que ele precisa para ficar mais forte. Sem resistência, não há crescimento. Sem desafio, não há desenvolvimento. Os problemas na sua vida funcionam exatamente da mesma forma. Eles não estão ali para te destruir, estão ali para te fortalecer. Você perdeu o emprego? Esse pode ser o empurrão que você precisava para finalmente buscar aquela carreira que realmente te apaixona. Um relacionamento terminou? Talvez seja a oportunidade de se conhecer melhor, de crescer, de se preparar para algo muito melhor no futuro. Você falhou em um projeto importante? Agora você tem informações valiosas sobre o que não funciona, informações que vão te fazer ter sucesso na próxima tentativa. A vida não está acontecendo contra você, a vida está acontecendo para você. Cada dificuldade é uma aula particular do universo, te ensinando exatamente o que você precisa aprender neste momento. Mas aqui está o segredo. Você só aprende a lição se mudar sua perspectiva. Se você fica preso na mentalidade de vítima, reclamando de como a vida é injusta, você perde completamente a oportunidade de crescimento que está bem na sua frente. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, que significa amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, é amar o que acontece. É olhar para cada situação, incluindo as mais difíceis, e dizer: isso é exatamente o que eu preciso agora. Isso parece impossível, talvez, mas considere isto. Se você vai ter que lidar com o problema de qualquer jeito, por que não escolher uma atitude que te fortalece em vez de uma que te enfraquece? Quando você começa a ver obstáculos como oportunidades, algo incrível acontece. Você para de ter medo dos problemas. Na verdade, você começa a buscar desafios porque sabe que cada um deles te torna mais forte, mais sábio, mais capaz. A paz vem quando você percebe que nada pode realmente te derrotar, porque mesmo as derrotas são vitórias disfarçadas, te ensinando e te preparando para o que vem a seguir. Estratégia 3. Pratique a visualização negativa. Esta estratégia pode parecer contra-intuitiva no começo, especialmente em uma cultura obcecada com pensamento positivo. Mas os estoicos descobriram algo poderoso.
Quando você regularmente imagina perder as coisas boas que tem na sua vida, você desenvolve uma gratidão profunda e uma resiliência extraordinária. Sêneca praticava algo chamado premeditatio malorum, que significa premeditação dos males. Ele regularmente imaginava cenários difíceis que poderiam acontecer: perder sua fortuna, enfrentar o exílio, perder pessoas queridas. Isso não era pessimismo mórbido, era preparação mental estratégica. Quando você visualiza mentalmente situações difíceis, você se prepara emocionalmente para elas. E, paradoxalmente, você aprende a apreciar muito mais o que tem agora. Pense desta forma: você tem saúde neste momento? Feche os olhos por um instante e imagine como seria perder essa saúde. Imagine estar em uma cama de hospital, sem poder fazer as coisas simples que você faz todo dia sem pensar. Agora abra os olhos. Sinta seu corpo funcionando. Você está respirando sem esforço. Seu coração está batendo. Você pode mover seus membros. De repente, coisas que você dava como garantidas se tornam milagres preciosos. Você tem pessoas que ama na sua vida? Visualize por um momento difícil a ausência delas. Como seria sua vida sem essas pessoas? Essa não é uma prática para te deixar triste. É uma prática para te fazer valorizar profundamente cada momento que você tem com elas agora. Quando você percebe que nada é permanente, que tudo pode mudar a qualquer momento, você para de viver no piloto automático e começa a viver de verdade. Mas há outro benefício profundo dessa prática. Quando você regularmente visualiza situações difíceis, você percebe algo surpreendente. Você conseguiria lidar com elas. Você é mais forte do que imagina. Mesmo nos piores cenários que sua mente consegue criar, você encontraria uma forma de continuar, de se adaptar, de sobreviver. Essa percepção te dá uma confiança inabalável. A maior parte da ansiedade que as pessoas sentem vem do medo do desconhecido. Elas têm pavor de coisas ruins que podem acontecer. Mas quando você olha diretamente para esses medos, quando você os visualiza claramente e percebe que conseguiria lidar com eles, o poder que esses medos têm sobre você simplesmente desaparece. E aqui está a ironia bonita. Quando você para de ter tanto medo de perder as coisas, você finalmente consegue apreciá-las de verdade. Você não fica ansioso tentando controlar e segurar tudo com força. Você relaxa e aproveita. Você sabe que tudo é temporário e essa consciência te liberta para estar plenamente presente. Comece esta prática hoje de forma simples. Todas as manhãs, quando acordar, passe 1 minuto visualizando que este pode ser seu último dia. Não de forma mórbida, mas de forma libertadora. Se hoje fosse seu último dia, você gastaria tempo com brigas insignificantes? Você deixaria de dizer às pessoas que ama o quanto elas são importantes? Você adiaria aquilo que realmente importa? Provavelmente não. Então viva hoje com essa clareza. Estratégia 4. Aceite o que acontece sem resistência interna. Existe uma diferença fundamental entre aceitar algo e gostar de algo. Você pode aceitar completamente uma situação difícil, sem gostar dela, sem concordar com ela, sem desistir de mudá-la. Mas a resistência interna, a recusa mental de aceitar o que é, essa resistência é a fonte de enorme sofrimento desnecessário. Marco Aurélio ensinava que a paz interior vem de aceitar o que acontece como se você mesmo tivesse escolhido que acontecesse. Isso parece impossível? Considere isto. O evento já aconteceu. Ele é parte da realidade agora. Lutar mentalmente contra algo que já aconteceu é como tentar remar contra uma cachoeira. Você só se desgasta sem mudar nada. A resistência interna soa assim dentro da sua cabeça. Isso não deveria estar acontecendo, não é justo. Por que comigo? Eu não mereço isso. Isso não pode ser real. Você reconhece esses pensamentos? Eles são universais. Mas cada um deles cria sofrimento adicional ao que você já está enfrentando.
É como se o problema original não fosse suficiente. Então, você adiciona camadas e camadas de sofrimento mental em cima dele. Agora eu quero saber de você. Você está pronto para assumir o controle da sua paz interior? Você está disposto a aplicar essas estratégias estoicas na sua vida real? Comente aqui embaixo como você vai usar essas práticas nos seus desafios diários. E se você não souber o que comentar, apenas escreva "Eu escolho a paz". Além disso, se você está apreciando este conteúdo e quer continuar essa jornada de transformação, deixe seu like, se inscreva no canal. Sua participação fortalece nossa comunidade estoica. Voltando à nossa estratégia, a aceitação não é passividade. Você pode aceitar completamente a realidade do momento presente e ainda assim trabalhar ativamente para mudá-la. Na verdade, a aceitação é o primeiro passo necessário para qualquer mudança real. Enquanto você está lutando mentalmente contra o que é, você não tem clareza para ver o que fazer a seguir. Imagine que você recebeu um diagnóstico médico difícil. Você tem duas opções. Primeira opção, gastar semanas ou meses em negação, revolta, perguntando por que isso aconteceu com você, lutando mentalmente contra a realidade. Segunda opção, aceitar imediatamente que isso é sua realidade agora e perguntar, ok, isso está acontecendo. Qual é o próximo passo mais sábio? Qual dessas opções te coloca em melhor posição para lidar com a situação? A aceitação te dá clareza mental. Quando você para de gastar energia lutando contra o que é, você tem toda essa energia disponível para lidar com o que é de forma construtiva. Você pode fazer perguntas úteis. O que posso aprender com isso? Como posso crescer através disso? Qual é a ação mais sábia que posso tomar agora? Existe uma oração antiga que captura perfeitamente essa sabedoria. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Isso é puro estoicismo em forma de oração. A paz não vem de uma vida perfeita. A paz vem de aceitar perfeitamente uma vida imperfeita. Quando você solta a necessidade de que as coisas sejam diferentes do que são, quando você relaxa na realidade do momento presente, você descobre uma paz que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que vem de dentro, inabalável, permanente. Estratégia 5. Mantenha a perspectiva sobre a magnitude real dos problemas. Os estoicos eram mestres em usar perspectiva para diminuir o poder emocional dos problemas. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que ele era apenas um pequeno ponto em um universo infinito, vivendo por um breve momento em uma linha do tempo eterna. Isso não o fazia se sentir insignificante. Ao contrário, essa perspectiva cósmica o libertava da tirania dos pequenos dramas diários. Pense no problema que está te tirando o sono agora. Seja totalmente honesto comigo. Daqui a 5 anos, isso ainda vai importar? Daqui a 10 anos? Na hora da sua morte, quando você olhar para trás para a sua vida, esse problema específico vai ter qualquer relevância? Provavelmente não. E se ele não vai importar no longo prazo, por que deixar que ele destrua sua paz agora? Isso não significa que você deve ignorar seus problemas. Significa que você precisa colocá-los em perspectiva adequada. A maioria das coisas que nos estressamos tremendamente são, na grande escala das coisas, relativamente insignificantes. Mas nossa mente tem uma tendência natural de amplificar tudo, de transformar pequenos inconvenientes em catástrofes. Aqui está um exercício poderoso que os estoicos usavam. Quando algo te incomoda, descreva a situação com as palavras mais simples e objetivas possíveis, sem adicionar nenhuma interpretação emocional. Por exemplo, em vez de pensar minha vida está arruinada porque meu relacionamento acabou, pense, uma pessoa decidiu não continuar em um relacionamento comigo. Vê a diferença? O fato objetivo
É muito menos dramático do que a interpretação emocional. Sêneca escreveu algo brilhante. Não é porque as coisas são difíceis que não nos atrevemos, é porque não nos atrevemos que elas são difíceis. Muitas vezes, a dificuldade que percebemos em um problema vem não do problema em si, mas da nossa resistência em enfrentá-lo. Considere isto. Neste exato momento, existem pessoas enfrentando situações genuinamente terríveis. Guerras, fome, doenças graves, perdas inimagináveis. E mesmo nessas circunstâncias extremas, algumas pessoas conseguem encontrar paz, significado, até alegria. Se elas conseguem encontrar paz em condições tão difíceis, você pode encontrar paz nas suas circunstâncias, que provavelmente são muito menos severas. Isso não é minimizar seus problemas. Seus sentimentos são válidos. Mas é importante lembrar que a intensidade do seu sofrimento não vem necessariamente da gravidade objetiva do problema. Vem da sua interpretação dele. E você tem poder absoluto sobre como escolhe interpretar qualquer situação. Aqui está outra perspectiva útil. Imagine que você está assistindo à vida de outra pessoa com os mesmos problemas que você tem. Que conselho você daria para essa pessoa? Provavelmente você seria muito mais compassivo, racional e sábio do que está sendo consigo mesmo. Então aplique essa mesma sabedoria externa aos seus próprios problemas. A paz vem quando você vê as coisas como elas realmente são, não maiores, não menores. Quando você deixa de catastrofizar, quando você para de adicionar camadas de interpretação dramática sobre fatos simples, você percebe que a maioria dos seus problemas são completamente gerenciáveis. E aqueles que não são gerenciáveis podem ser aceitos. Estratégia 6. Foque no processo, não no resultado. Uma das maiores fontes de ansiedade e sofrimento é o apego excessivo aos resultados. Você quer algo específico acontecer e quando não acontece, você sofre. Mas lembre-se da primeira estratégia. Você não controla os resultados finais. Você controla apenas seus esforços, suas ações, sua dedicação ao processo. Epiteto ensinava que devemos nos importar apenas com aquilo que está sob nosso controle. Se você está fazendo uma apresentação importante, você não controla se as pessoas vão gostar, se você vai conseguir o contrato, se vai receber o reconhecimento. Mas você controla completamente quanto você se prepara, o esforço que você coloca, a qualidade da sua execução. Foque nisso. Antes de prosseguirmos, peço seu apoio. Se você aprecia este conteúdo e quer continuar recebendo vídeos inspiradores como este, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sua participação é fundamental para continuarmos espalhando a sabedoria estoica. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudar mais pessoas a encontrarem paz interior. Quando você foca no processo em vez do resultado, algo libertador acontece. Você deixa de estar ansioso sobre o futuro. Você se torna plenamente presente no momento. E, ironicamente, quando você para de se preocupar obsessivamente com resultados, seus resultados geralmente melhoram, porque você está colocando toda a sua energia na execução excelente, não na preocupação inútil. Pense em um agricultor plantando sementes. Ele não pode controlar o clima, as pragas ou 1000 outros fatores que afetarão a colheita. Se ele passar todo o tempo ansioso sobre a colheita final, ele só vai se torturar. Mas ele pode controlar a qualidade do seu trabalho. Ele pode preparar o solo adequadamente, plantar com cuidado, regar quando necessário, proteger as plantas. E depois disso, ele precisa soltar e deixar a natureza seguir seu curso. Sua vida funciona da mesma forma. Faça seu melhor trabalho, aplique todo o seu esforço e depois solte o apego ao resultado específico. Confie que se você continuar fazendo o trabalho correto, bons resultados eventualmente virão. E se não vierem da forma que você esperava, você ainda terá a satisfação de saber que fez sua parte da melhor forma possível. O apego aos resultados
rouba sua paz de duas formas. Primeiro, te deixa ansioso antes do resultado. Segundo, te deixa decepcionado se o resultado não é o que você queria. Mas quando você solta esse apego, quando você se compromete apenas com a excelência do seu processo, você ganha paz, tanto antes quanto depois. Você sabe que fez sua parte, e isso é suficiente. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre fazer o trabalho diante de você com toda a sua atenção e excelência, sem se preocupar com o que vem depois. Cada momento é uma oportunidade de demonstrar virtude, de fazer o correto, de dar o seu melhor. E isso, em si mesmo, é a recompensa. O resto são consequências que você não controla totalmente. Esta mudança de foco do resultado para o processo também te protege da decepção crônica. Muitas pessoas vivem em um ciclo, estabelecem expectativas sobre como as coisas devem ser, ficam ansiosas até que aconteça, e então se decepcionam quando não acontece exatamente como imaginaram. Esse ciclo é exaustivo e desnecessário. Quando você foca no processo, você escapa desse ciclo completamente. Estratégia 7. Pratique a dicotomia do controle em tempo real. Esta estratégia final integra tudo o que aprendemos e te dá uma ferramenta prática para aplicar em qualquer situação difícil que você enfrentar. É sobre desenvolver o hábito mental de instantaneamente separar o que você controla do que você não controla em cada situação. E então, direcionar toda a sua energia apenas para o que está sob seu controle. Quando algo difícil acontece, sua mente naturalmente vai tentar processar tudo de uma vez. Vai se preocupar com o que já passou, com o que pode acontecer no futuro, com o que outras pessoas vão pensar, com 1000 variáveis que você não pode controlar. Isso cria uma confusão mental imensa e paralisa sua capacidade de agir efetivamente. A dicotomia do controle em tempo real funciona assim. No momento em que você percebe uma situação difícil, pare, respire. Pergunte-se, nesta situação, o que está sob meu controle direto agora? E então, haja apenas sobre isso, soltando completamente todo o resto. Vamos aplicar isso a um exemplo concreto. Imagine que você enviou uma mensagem importante para alguém e está esperando resposta há horas. Você começa a ficar ansioso. Sua mente cria 1000 cenários. A pessoa está brava comigo, estou sendo ignorado, eu fiz algo errado, minha mensagem foi mal interpretada. Toda essa ansiedade é sobre coisas que você não controla. Os pensamentos da outra pessoa, o momento em que ela vai responder, como ela interpretou sua mensagem. Agora aplique a dicotomia do controle. O que você realmente controla nessa situação? Você controla se envia outra mensagem ou não. Você controla como você usa esse tempo de espera. Você controla seus próprios pensamentos sobre a situação. Você não controla quando ou se a pessoa vai responder. Você não controla o que ela está pensando. Então direcione sua atenção apenas para o que você controla. Decida racionalmente se faz sentido enviar um follow-up ou não. Use o tempo de espera para fazer algo produtivo. Escolha pensamentos que te servem em vez de pensamentos que te torturam. E então solte completamente a ansiedade sobre o que você não controla. Essa prática se torna mais poderosa quanto mais você a usa. No começo, você vai precisar fazer esse processo conscientemente, pausar e separar deliberadamente o que você controla do que não controla. Mas, com o tempo, isso se torna automático. Sua mente desenvolve o hábito de naturalmente se focar apenas no que está sob seu controle. Epiteto dizia que devemos ser como um ator em uma peça de teatro. O ator não escolhe o papel que vai interpretar, mas escolhe interpretar esse papel da melhor forma possível. Você não escolhe todas as circunstâncias da sua vida, mas escolhe completamente como você responde a elas. E essa escolha, essa resposta, é onde reside todo o seu poder. Quando você domina esta prática, você descobre algo extraordinário.
Você percebe que praticamente todas as emoções negativas que sente vêm de tentar controlar o que está fora do seu controle. Raiva geralmente vem de querer que algo ou alguém seja diferente do que é. Ansiedade vem de preocupação com futuros que você não controla. Tristeza prolongada frequentemente vem de não aceitar algo que já aconteceu e que você não pode mudar. Quando você solta tudo isso e se foca apenas no que está genuinamente sob seu controle, você descobre uma paz profunda. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você parou de lutar contra o que não pode mudar e começou a dirigir toda a sua força para o que realmente importa. A vida vai continuar te apresentando desafios. Problemas vão aparecer. Coisas inesperadas e indesejadas vão acontecer. Isso é garantido. Mas com essas 7 estratégias estoicas, você tem agora um conjunto completo de ferramentas mentais para enfrentar qualquer situação, mantendo sua paz interior intacta. Você aprendeu a separar o que controla do que não controla. Aprendeu a ver obstáculos como oportunidades de crescimento. Aprendeu a praticar visualização negativa para desenvolver gratidão e resiliência. Aprendeu a aceitar o que acontece sem resistência interna desnecessária. Aprendeu a manter perspectiva sobre a magnitude real dos problemas. Aprendeu a focar no processo em vez de se apegar aos resultados. E aprendeu a aplicar a dicotomia do controle em tempo real, em qualquer situação. Essas não são apenas ideias bonitas, são práticas que você precisa aplicar diariamente. A filosofia estoica não é algo para ser estudado academicamente. É algo para ser vivido, praticado, integrado em cada momento da sua vida. Cada situação difícil que você enfrenta é uma oportunidade de fortalecer esses músculos mentais. Comece hoje, comece agora. Escolha uma dessas estratégias e aplique conscientemente na próxima vez que enfrentar um desafio. Observe a diferença que faz e então incorpore outra estratégia. Com o tempo, essas práticas se tornarão segunda natureza para você. Você se tornará naturalmente mais calmo, mais sábio, mais resiliente. Lembre-se do que Marco Aurélio escreveu. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você não pode controlar o que acontece com você, mas tem controle absoluto sobre o que pensa, sobre o que acontece com você. E esse controle, quando você aprende a exercê-lo com sabedoria, é tudo o que você precisa para viver em paz. Os filósofos estoicos viveram há mais de 2000 anos, mas a sabedoria deles é mais relevante hoje do que nunca. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, mudanças rápidas, desafios constantes, mas os princípios fundamentais da natureza humana não mudaram. E as ferramentas que funcionaram para encontrar paz interior há 2000 anos ainda funcionam perfeitamente hoje. Você não precisa ser um imperador romano ou um filósofo famoso para aplicar essas práticas. Você não precisa de circunstâncias especiais ou de anos de estudo. Você pode começar exatamente onde está, com os desafios que já tem na sua vida. Cada problema que você enfrenta hoje é uma oportunidade perfeita para praticar essas estratégias estoicas. E aqui está a parte mais bonita. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. Cada vez que você aplica essas estratégias, você está treinando sua mente, desenvolvendo novos padrões de pensamento, construindo uma fundação interior sólida que nada pode abalar. Com o tempo, você se torna alguém que as circunstâncias externas simplesmente não conseguem mais perturbar profundamente. Você desenvolve uma serenidade genuína que vem de dentro. Isso não significa que você não vai sentir emoções. Você ainda vai sentir tristeza, frustração, decepção às vezes. Essas são emoções humanas naturais, mas essas emoções não vão mais te dominar. Elas vão passar através de você como ondas, sem te derrubar.
Você vai poder sentir o que precisa sentir e, ainda assim, manter sua paz interior fundamental intacta. Para aqueles que chegaram até aqui, convido vocês a um momento de reflexão estoica. Feche os olhos, respire profundamente e contemple. Você tem o poder de escolher seus pensamentos. Neste exato momento, você pode decidir focar no que está sob seu controle e soltar todo o resto. A paz que você busca não está em algum lugar distante. Ela está aqui, agora, disponível no momento em que você escolhe parar de lutar contra o que não pode mudar. A filosofia não é apenas conhecimento, é transformação. Quero parabenizá-lo por ter chegado até o final deste vídeo. Isso demonstra seu compromisso genuíno com seu crescimento pessoal e desenvolvimento interior. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, se você sente que essas estratégias podem transformar sua vida, deixe seu comentário aqui embaixo. E se não sabe o que comentar, apenas escreva "Eu escolho a paz". Essas palavras têm poder. Elas são uma declaração de intenção. Se você ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora para que o YouTube saiba que este tipo de conteúdo filosófico e transformador é valioso e merece ser compartilhado com mais pessoas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Cada vídeo é uma oportunidade de aprender algo que pode mudar sua perspectiva e trazer mais paz para a sua vida. Até a próxima!